Alô, maninhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Senhor Raposo e vim aqui para poder falar um pouquinho sobre quem é o Senhor Raposo e o que é a Floresta Encantada dos Dados e no sentido mais assim de começar a trazer um conteúdo diferente, né? É, Começou com a ideia da mentoria, né? Que eu comecei a fazer, tentar levar algumas pessoas ali, guiar algumas pessoas através da Floresta Encantada para, assim, mostrar um pouquinho de como funciona e como que são a visão quando você começa a pensar um pouco além da ferramenta, né? E, e aí, assim, estamos bem, eu estou gravando alguns conteúdos, algumas aulas e resolvi colocar alguns conteúdos públicos, mais assim, no formato mais leve, um pouco assim, alguns vídeos eu dando algumas opiniões, né, do que eu acho de alguns temas, um pouquinho de construção de algumas arquiteturas, construção de ferramentas, tanto de hardware quanto software, né, e basicamente relacionados a dados, IA e nuvem, né. E assim, acho que é uma introdução formal ao canal, né, mas assim, eu queria contar um pouquinho, né, quem é o Senhor Raposo. Muitos de vocês eu acho que já me conhecem até ao vivo, já trabalharam comigo, e me conhecem na minha forma humana, né? Nessa minha fantasia humana. Mas, no fundo, eu vim realmente da Floresta Encantada e eu sou realmente o Senhor Raposo, né? A minha forma real é aquela forma de um raposo gordinho e tal. E não quer dizer que eu seja um raposo ou tenha essa minha forma humana, que minha personalidade é diferente. O que vocês veem no LinkedIn é exatamente a minha personalidade na vida real. Então, se eu acho que está correto alguma coisa, se está errado, eu vou dar minha opinião, vou me expressar. E ser o Senhor Raposo não é uma forma de me esconder por trás de um personagem, tipo, porque sou eu. E essa é a ideia dos vídeos aqui do canal, para a gente trazer um pouquinho da minha visão e de uma visão que vocês sejam mais confortáveis para vocês, porque eu sei que muitas pessoas gostam do meu conteúdo, me entendem e tal, mas tem alguns que relutam em não ver alguém lá com um microfonezinho na mão, de terno e gravata, apresentando uma palestra uau, e acha que a pessoa não tem lugar de fala, ou não lugar de fala, mas não tem conhecimento, né? O que ela fala, provavelmente o IA, a própria pessoa do terno e gravata do microfonezinho acaba usando IA, né? E coloca 1 milhão de títulos na headline e acaba confrontando outras pessoas por não confiar em si mesmo, né? Então, assim, muito tempo atrás eu vim da Floresta Encantada para cá, né? E aí a minha missão era trazer um pouquinho do que a gente tem na floresta para o mundo de vocês. Em que sentido? Ah, eu acho que muitos de vocês, acho que principalmente nesse hype de IA, acabam que começam a achar um pouquinho que as coisas são um pouquinho mágicas. E, de fato, existe um pouco de magia, mas teoria e é, não teoria, mas teorias, pesquisas científicas, esse tipo de coisa, elas têm um caráter de parecer um pouco magia. Tanto é que existe uma frase, eu não vou lembrar de quem, tá? Que dizem que a tecnologia e a magia podem se confundir, né? Então, assim, se a gente evoluir tecnologicamente o máximo, é como se as coisas começassem a parecer que fossem mágicas ali, uma espécie de bruxaria ou algo do tipo, por conta do quanto a tecnologia pode fazer e o quanto que as pessoas entendem acerca dela, né? E na floresta não é diferente, tá? A gente tem o espírito da floresta, nós, assim, nossa energia vem de cristais, temos
árvores que realizam cálculos e computações, né? Temos pipelines de dados, né? Mas no fundo são algoritmos, são códigos, são coisas que rodam que se assemelham ao mundo de vocês. E aí a minha ideia nesse mundo de vocês é justamente trazer um pouco de que, seja em um local mágico, ou seja no mundo de vocês, isso tudo funciona da mesma forma. Sem pensar em ferramentas, sem pensar em empresa que lançou XYZ, nada. A ideia é pensar no core, no teórico, na ideia por trás da solução do problema. E aí eu vim para o mundo de vocês há muito tempo, então eu já trabalhei bastante nessa minha forma humana, sempre trazendo essa forma, assim, no início foi um pouco difícil, eu já achava que muito do que vocês tinham era já o nível que a gente tinha na floresta, e não era, então muita coisa eu tive que aprender. E hoje eu estou aqui, talvez para ensinar um pouquinho e mostrar como as coisas funcionam, né? E assim, a ideia desse vídeo é colocar um pouquinho a minha imagem para vocês entenderem quem é o Senhor Raposo, porque no LinkedIn eu acho que é uma coisa que eu até queria falar, é que é diferente. Se chegar, igual eu estava falando, se chegar, em vez de ter alguém com aquela cara, com aquele rosto humano, todo arrumado, né, posando bem para foto, né, e aí o cara pode falar 1 milhão de coisas, 1 milhão de asneiras ali, que vai ter gente concordando, vai ter gente dando palminha, e não vai querer questionar, porque é como se a pessoa tivesse validação. E quando eu coloco a minha forma real, né, de Senhor Raposo, remete muito ao lúdico de vocês. E aí vocês tendem a não confiar, né? E aí muitas coisas que eu já ouvi. Se eu não sou IA, se eu não uso conteúdo de IA, se eu estou falando de IA. E para quem me conhece, para quem me segue, meus conteúdos são meus. Eu simplesmente abro a tela do LinkedIn e começo a digitar. Que vem na minha cabeça e eu começo a dizer. Eu não tenho medo de escrever qualquer coisa, porque eu sei que eu posso errar, eu não sei de tudo. E se eu errar, provavelmente, se alguém me corrigir de uma forma correta, né, dar uma crítica construtiva, ótimo que vai ser aceito, né? Até se der uma crítica negativa, se eu descobrir que eu estou realmente errado, né, eu vou me corrigir, mas uma crítica negativa, a gente sabe que é uma forma de ataque e eu não vou responder. Mas que eu vou me corrigir, provavelmente eu vou me corrigir. Mas agora, se a pessoa der uma crítica construtiva, querer ajudar, ensinar, ok, né? E aí, essa que acho que é a filosofia que eu trago da floresta. É a questão de ser humilde, saber que tanto lá quanto aqui as coisas são iguais. E é o que a gente pretende fazer aqui, tá? Uma outra missão que eu tenho é criar uma arquitetura híbrida para a floresta. Então a gente tem a arquitetura mais mística lá e vamos conectar com ideias e tecnologias de vocês. E aí eu digo mais a nível de hardware, né? A ideia é montar um home lab aqui novamente. Alguns estavam me seguindo, sabe que eu comecei a montar um home lab, né? Agora definitivo vai ser algo para a floresta. Vamos conectar o serviço da floresta tanto no home lab quanto na nuvem, na AWS. E aí a gente pode ver que tem até um rack ali, ó, já estou montando. Vai ser onde vai ter servidores, equipamento de redes, etc. E aí, falando nisso, a gente vai ter também uma série de vídeos que eu estou chamando de Building Public, que é basicamente, eu vou começar a pegar, gravar, olha, vou usar isso aqui de roteador, vamos construir sim, instalar tal coisa, passo a passo. Né? Se tiver montagem de hardware, a gente vai mostrar, claro que vai ser um pouco mais acelerado, mas vai ser mais ou menos desse nível. E a gente vai começar a montar algumas coisas juntos, mostrar alguns vídeos. E aí esse canal vai ter de tudo um pouco. Vai ter muita coisa de rede, infraestrutura, servidores, coisas de nuvem. Vai ter muito de IA, e aí vai ter a parte de opiniões. Eu vou começar a falar de opiniões. Estou pensando até em falar um pouquinho de alguns perfis. Claro que eu não vou citar nomes, né? Eu sou uma pessoa que, ao contrário de alguns que tem essa característica, que eu vou falar muito nesses vídeos de crítica a perfis, eu acho que não tem que citar nome. Eu acho que você tem que mostrar geral. Se for mostrar algo do perfil da pessoa, tem que ser completamente anonimizado. Até porque estamos no mundo de vocês, a gente tem LGPD, a gente não pode sair vazando nome de pessoas assim, né? É complicado.
né? Mas eu acho que vai ter um espaço para a gente poder criticar algumas personas ali, né? As pessoas falam, eu tenho a minha fursona, né? Mas na verdade é a minha forma real, que é de ser um raposo. Mas vocês têm a persona de vocês, que é aquele padrão de coisas que acontecem ali, de personalidade de vocês. Então, essa é a ideia do canal da Floresta, né? A gente vai continuar com a mentoria, então vou ter alguns vídeos aqui voltados a mostrar como vale a pena a mentoria. Vou falar mais sobre ela mais para frente, né? Ela já tem alguns alunos, ela teve mais alunos, alguns saíram porque eu estava ainda me adaptando, eu tive que fazer uma mudança de toca, então agora é a minha toca quase que definitiva aqui, então por isso eu estou montando espaço com todo o home lab, né? E aos poucos isso aqui vai tudo evoluindo também, ainda tá meio bagunçado, mas aos poucos isso aqui vai evoluindo também ao longo dos vídeos. Então é isso, espero que vocês gostem de acompanhar o nosso canal. Essa semana eu tô gravando muito conteúdo, tanto para mentoria, que são as minhas aulas, né? E na mentoria também eu já devo ver se eu coloco algum módulo ali gratuito. A gente está começando a fazer um módulo sobre desenvolver totalmente ali bare metal, não bare metal, porque acho que não é esse termo, mas código puro, mínimo de biblioteca, a gente chegar numa estrutura básica de um agente React, por exemplo. Né? Esse é o primeiro módulo da mentoria. Né? E aí a gente vai utilizar o mínimo de bibliotecas, ali, acesso a coisas, para a gente entender como que funciona o fluxo e a arquitetura de tudo. Né? E aí a gente vai ter aulas, eu pretendo fazer ainda esse ano um live coding de construir um SLM, né? Um modelo de linguístico pequeno, com base de Transformer e construindo. A gente vai usar o HomeLab para poder rodar algumas coisas em GPUs Tesla. E vocês vão ver que o HomeLab aqui ele é basicamente sucata da China. Então, muita coisa a gente vai construir junto. Eu espero continuar com vocês aí. E até mais.